Beleza, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma disciplina, né? Meus alunos aí da pós-graduação. Caso tenha entrado algum aluno novo, eu me chamo Igor Souza Duó, sou neuropsicólogo, psicomotricista e a disciplina da vez agora é Fundamentos da Psicopedagogia, ok? Eu vou deixar para vocês aí, como eu sempre faço, um voice-over, assim é mais fácil de vocês compreenderem ouvindo minha voz e acompanhando os slides, ok? Lembre-se, qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Bons estudos e valeu! Vamos lá, gente, agora com o nosso voice-over, né? E como eu falei no começo do vídeo, a disciplina em questão agora é Fundamentos da Psicopedagogia, tá bom? Então, para ajudar a gente a refletir e compreender melhor esse assunto, eu trouxe aqui um subtítulo, que é Aprendendo a ter um olhar holístico. Mas, professor, como assim? O que seria ter um olhar holístico nesse contexto aí? Gente, basicamente seria enxergar o indivíduo, enxergar o aluno como um todo, certo? Tentar entender e identificar o que é que está por trás daquilo tudo, o porquê que esse aluno não consegue aprender de forma adequada, ou seja, investigar além dos sintomas apenas. E sabe por que eu falo isso? Porque os professores, em sua grande maioria, eles se baseiam apenas no que estão vendo, no que está à frente deles. Por exemplo, eles enxergam um aluno que é muito rebelde, enxergam um aluno que é muito inquieto, que fala muito, ou então que não fala nada, ou então que é quieto a aula toda, que é muito desatento ou hiperativo, tá? E se alguém perguntar a um pai, por exemplo, professora, por que meu filho não está conseguindo aprender? É comum o professor dizer, ó, ele não está conseguindo aprender porque ele senta lá atrás, conversa a aula toda, tá bom? Agora, uma pergunta, por que ele é tão rebelde? Por que ele é tão bagunceiro? Né? Tem que ter uma explicação. E é justamente para isso que a psicopedagogia veio, tá bom? Para tentar entender o porquê disso tudo. Por que ele é rebelde? Por que ele é quieto demais? Por que ele fala demais? Por que ele fala de menos? Tá bom? Ou seja, o objeto de estudo da psicopedagogia se baseia basicamente nesse porquê, que são as dificuldades de aprendizagem durante todo o processo de aprendizagem. Então, como vocês já me conhecem, eu sempre costumo colocar um pouco, né, um breve contexto histórico para ajudar um pouquinho no entendimento. Então, vamos voltar um pouco aqui e ver a história da psicopedagogia, né, o surgimento. Então, ela deu-se na Europa no século XIX, né, e a psicopedagogia surgiu vinculada ao médico, à medicina. Muita gente acha que ela deriva-se da pedagogia, e não, ela nasceu vinculada à medicina. Até porque, gente, quando a criança não aprendia, que era tido como fracasso escolar, eram vistas essas crianças como doentes, tá certo? Por isso que ela nasceu, surgiu vinculada à medicina. Outra coisa, a psicopedagogia nasceu com o intuito de encontrar o responsável pelo fracasso escolar e sempre, sempre, sempre eles culpavam a criança. A única culpada que existia nessa época era a criança. Ou seja, a psicopedagogia veio para desmistificar isso tudo, compreender e tratar essas dificuldades, tá bom? Ela chegou ao Brasil na década de 70 com a colaboração de Jorge Visca, que é um autor importantíssimo nesse assunto aqui. Quem tiver curiosidade de pesquisar, é muito legal as obras dele, né? Juntamente também com outra mulher chamada Sara Paim, que ela é da Argentina, se eu não me engano, é muito interessante, beleza? Então, gente, embora a psicopedagogia em seu surgimento ela tenha derivado da medicina, por aquilo que eu falei sobre considerar como doença e tudo mais, obviamente que a psicologia e a pedagogia tiveram suas grandes contribuições, certo? Então, se a gente pegar aqui, fazer uma divisão em grande resumo, por exemplo, a psicologia se preocupa com o desenvolvimento humano. Isso aqui eu falo em miúdos, né? A gente sabe que a psicologia é um campo muito amplo. E a pedagogia ela preocupa-se com o ensino-aprendizagem, também em resumo, né? Já a psicopedagogia ela surge, né, com estudos mais sistematizados sobre a aprendizagem humana e as dificuldades do ser no processo de aprendizagem. Então, basicamente é como se ela surgisse no meio aí dos dois, tentando fazer essa ligação, compreender e intervir. Deu para entender? Então, para resumir bem o que eu falei aqui, a psicologia tem como objeto de estudo, né, o desenvolvimento humano, isso em resumo, a pedagogia, o ensino-aprendizagem, e a psicopedagogia tem como objeto de estudo o processo de aprendizagem e suas dificuldades. Então, quando eu me refiro a processo de aprendizagem, eu falo de tudo,
tanto a parte neurológica, né, tanto a parte biológica da criança, se ela tem algum tipo de transtorno ou não, quanto também a parte de fatores externos, como é a família, como é a escola que ela frequenta, tá bom? Então, a psicopedagogia engloba tudo isso aí. E ela pode ser dividida em duas áreas bem distintas, que é a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. Vamos lá para frente para a gente esclarecer cada uma delas. Então, bora lá para a psicopedagogia clínica. Tá? Eu separei aqui alguns tópicos para facilitar na hora de explicar e vocês compreenderem. O primeiro, esse profissional ele trabalha em ambiente clínico, como o nome já fala, numa clínica, no consultório, beleza? Esse é o que a gente chama de setting na psicologia. Outro ponto aqui, o atendimento é individual, quer dizer, ele é focado basicamente em um indivíduo só, que no caso aí o paciente é a criança. Mas isso não quer dizer que ele não leve em consideração os fatores externos, os parentes, entendeu? Então vamos lá. Terceiro ponto, o atendimento é multidisciplinar, isso quer dizer que você, enquanto psicopedagogo clínico, você pode encaminhar para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, bem como também pode receber encaminhamentos de um neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista e por aí vai, tá bom? Outro ponto, a atuação terapêutica. Aqui eu me refiro que o psicopedagogo clínico ele está apto a observar, fazer anamnese, né? Identificar problemas, certo? Tratar dificuldades de aprendizagem, tá bom? E quando eu falo de remediação dos problemas de aprendizagem, eu quero dizer o seguinte, que o psicopedagogo ele tem que remediar algumas situações, como, por exemplo, ficar ciente de tudo que acontece na escola com os professores, em casa com os pais, ou com os avós, ou com o babá, com todo mundo que faz parte do convívio da criança, porque de uma maneira ou de outra isso pode afetar na questão da aprendizagem. Então vamos agora para a psicopedagogia institucional. Como o nome já fala, né, são aqueles profissionais que trabalham na instituição, e a mais comum são as escolas, certo? Então, cabe a esse profissional dar apoio aos professores e aos profissionais da instituição escolar. Por exemplo, eu, enquanto professor, eu tenho na minha sala de aula um aluno que é muito bagunceiro, ele é muito confuseiro, como a gente chama comumente, né? E isso está atrapalhando muito a minha aula. Eu posso pedir esse auxílio ao psicopedagogo institucional, né, para me orientar, me ajudar e como melhorar essa minha relação com o aluno, tá bom? Outra coisa também, ele trabalha com a prevenção dos problemas de aprendizagem. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui um exemplo para ficar bem claro. Se eu sei que dentro dessa instituição tem um professor que ele está prejudicando o aprendizado de alguns alunos. Ou ele falta muito, ou ele é muito arrogante, ou ele não está totalmente capacitado para dar aula. Eu, enquanto psicopedagogo, eu posso chegar para ele ou para a direção e tentar melhorar isso aí. Tentar orientar ele, tentar orientar a coordenação, encontrar um consenso que fique bom para todo mundo e que o resultado saia positivo para os alunos. Certo? Até porque a gente sabe que um professor que não está dando uma aula adequadamente, pode ser que futuramente desencadeie dificuldades de aprendizagem em alguns alunos. Então, esse trabalho aqui está sendo um trabalho de prevenção, não é verdade? E outro ponto é que, juntamente com toda a equipe escolar, ele busca construir um espaço adequado para a aprendizagem do aluno. Então, pronto, se eu sei que eu preciso de alguns materiais para facilitar o aprendizado, eu posso chegar para a direção e dizer, diretora, eu preciso de tal coisa, a senhora poderia me ajudar? Preciso de tal espaço, tal dia, eu posso ter para realizar uma atividade diferente, lúdica, com os meus alunos, tá bom? Então, tudo isso aí engloba esse papel do psicopedagogo institucional, ok, gente? Então, pessoal, quando se fala em psicopedagogia, seja clínica ou institucional, obviamente temos que tratar sobre o objeto de estudo-chave, né? Que são os problemas de aprendizagem. Aí engloba dificuldades de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, tá bom? E para a gente compreender melhor, nós temos que ver a diferença entre cada um deles, beleza? Então vamos para frente, olha só. Dificuldades de aprendizagem. Vou ler com vocês aqui, ó. A dificuldade de aprendizagem é uma condição passageira, né, digamos assim,
que acontece quando influências do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Isso seja por fatores familiares, culturais, escolares, tá bom? Para ficar mais claro, um exemplo aqui de fatores familiares. Se eu tenho na minha família constantes brigas, se meu pai agride minha mãe ou se ele se separou da minha mãe, isso aí são fatores externos familiares que podem mais na frente, né, desencadear em mim, enquanto criança, uma dificuldade na hora de aprender. Tá bom? Um exemplo de fatores culturais. A minha mãe tem baixa escolaridade, ou meu pai não dá devida atenção à escola que deveria, certo? São fatores culturais que podem influenciar na hora de aprender, de forma negativa, né? Fatores escolares. O bullying é um dos fatores, o professor que não ensina bem é um dos fatores, a própria evasão escolar, né? A criança que falta muito é um dos fatores. Então, gente, em resumo, são fatores externos que vão influenciar de forma negativa a maneira com que essa criança, com que esse indivíduo vai aprender. Diferente dos transtornos de aprendizagem, né, gente? Aqui não se refere a uma dificuldade específica, é apenas um sintoma que existe um déficit de aprendizagem. Beleza? Para ficar mais claro, vamos falar aqui sobre transtornos. Olha só, já um transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica, ou seja, da nossa biologia, né, vem intrínseca na gente, a gente já nasce com um transtorno, beleza? Que afeta a aprendizagem e o processamento de informações de forma permanente. Então, não é passageiro, não é como se fosse uma dificuldade de aprendizagem. A gente já nasce com um transtorno e é crônico. É claro que você, com TDAH, por exemplo, você pode ter uma vida totalmente típica, né? Mas, se você nasceu com transtorno, vai permanecer com ele para o resto da sua vida. Ok? Então, eu sei que vocês já viram aí sobre esses transtornos, mas vamos ter que ver novamente. Tá bom? Os mais comuns são dislexia, TDAH, descalculia, beleza? Disgrafia. E sobre dislexia, vamos ler aqui, ó. A dislexia é um distúrbio que afeta o modo como a pessoa processa a linguagem, podendo dificultar a sua leitura, escrita e até mesmo a fala. Por isso, também costuma ter problemas com relação às noções de gramática da sua língua e, consequentemente, com interpretação de texto. Então, gente, basicamente a dislexia ela afeta a consciência fonológica da criança. Ela tem dificuldade em fazer a relação da letra, né, que seria aí o símbolo, com o fonema que ela emite. Por isso, essa dificuldade aí que eu acabei de ler. Belezinha, gente? Agora, falando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né, que é o TDAH, lembrando, gente, que existem dois tipos. Tem o TDAH do tipo combinado, onde a criança é hiperativa e desatenta, e também o TDAH do tipo desatento, onde a criança é apenas desatenta. Isso aí pode variar de literatura para literatura. Alguns autores eles indicam que só existe um tipo de TDAH que engloba tudo isso, e outros fazem essa divisão. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Alunos com TDAH têm dificuldade em prestar atenção na aula e permanecer focados em alguma tarefa. Costumam se distrair facilmente e, geralmente, têm dificuldades em ambientes escolares muito tradicionais. Quando se refere em tradicionais, quer dizer o quê? Que escolas tradicionais, raramente, elas utilizam outros métodos que facilitam a criança com TDAH a aprender. Como, por exemplo, uma aula mais lúdica. Uma escola tradicional não faz isso, certo? Aulas dinâmicas, por exemplo. Uma escola também não tem esse hábito sendo tradicional, tá bom? Já uma escola mais moderna que usa esses métodos da psicopedagogia vai ajudar quase 100% a uma criança com TDAH a aprender cada vez mais. E ainda falando sobre crianças com TDAH, né, a grosso modo, são aquelas criancinhas que não param quietas, que parece que tem formiguinha na carteira, né, às vezes são muito desatentas, o pessoal que fala que vive no mundo da lua. Então, tem que ter realmente um cuidado para que a gente consiga trazer a atenção para essa criança e ela consiga aprender adequadamente. Agora, falando sobre descalculia, pessoal, eu não estou entrando mais em detalhes sobre cada um desses transtornos, porque até o momento são apenas os fundamentos da psicopedagogia, né? Então, mais para frente, vamos ver mais detalhadamente cada um deles, acredito eu. Então, descalculia. A descalculia afeta a capacidade de uma pessoa de fazer contas, né? Cálculos. Então, olha só, a palavra é grega.
Dis quer dizer dificuldade. Calculia quer dizer cálculos. Descalculia, dificuldades com cálculos. Tá certo? Na dislexia, dis quer dizer dificuldade e lexia quer dizer palavras. Dificuldades com palavras. Tá? Então, voltando aqui, ó. Em crianças pequenas, esse quadro pode afetar a aprendizagem de contar e até mesmo reconhecer os números. Então, eu já tive pacientes aqui que conseguia ler perfeitamente, interpretava o texto perfeitamente, era muito inteligente, sendo que na hora de fazer cálculos simples ele não conseguia. Então, quer dizer, a descalculia, o TDAH, a dislexia, ela não afeta a inteligência do indivíduo, ela só afeta a maneira com que ele aprende. Tá bom? Bora lá, a disgrafia. Vou ler com vocês aqui. Ó. A disgrafia pode estar relacionada ao ato físico de escrever ou a dificuldade com a expressão escrita. Nela, o aluno geralmente não consegue segurar um lápis na hora de escrever, escrever de forma legível. O que mais? Ficar com a postura normal ao tentar escrever, tensionando a coluna, organizar seus pensamentos de forma coerente e escrevê-los. Ao escrevê-los, né, manter a estrutura básica de uma frase, fazendo com que ela fique coesa e coerente. Essas são as dificuldades, né, de um indivíduo com disgrafia, beleza? Então, gente, aqui eu coloquei um bate-pronto, uma tabelinha, para ficar mais claro sobre a diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem, caso haja ainda alguma dúvida, tá bom? Vamos ler aqui rapidinho, olha só, dificuldade. As causas partem de fatores externos, como metodologia de ensino inapropriada, conflitos familiares, mudanças frequentes de escola, bullying, briga na família, né, baixa escolaridade do pai, da mãe, certo? São fatores externos. Já os transtornos, embora os fatores externos também influenciem, né, as causas moram nos aspectos biológicos, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a nossa neurobiologia é afetada e a partir daí surgem os transtornos de aprendizagem. Beleza? Dificuldades. Atrasos referentes ao processo de aprendizagem. Os transtornos são discrepâncias específicas e pontuais, certo? Dificuldade. Dificuldade em assimilar e acompanhar os conteúdos. E já os transtornos são disfunções neurológicas de assimilação de conteúdos referentes à escrita, leitura e capacidades matemáticas. Beleza, pessoal? Eu já falei aqui sobre isso, mas eu costumo repetir sempre, porque, olha, pessoal, vocês não têm noção. Ainda confundem muito sobre tipo de transtorno e dificuldade, inclusive entre profissionais da saúde mental. Olha só, é importante lembrar e relembrar sempre, crianças com dificuldade de aprendizagem não têm atraso na inteligência, ela só aprende de maneira diferente, certo? Dificuldade ou transtorno de aprendizagem, tá bom? Eu escuto muito isso aqui, eu coloquei como exemplo. Esse menino é inteligente para coisa que não presta, mas para a escola ele é burro, usando esse termo pejorativo, né? Burro, lerdo. Mas, gente, vejam bem, se eu pego uma criança com TDAH, ela gosta muito de mexer em celular. O celular ele tem vários fatores de estímulo, ele tem música, tem cores, tem jogos, né? E isso atrai a atenção de uma criança com TDAH. De qualquer criança já atrai, principalmente uma criança com TDAH, atrai ainda mais. Então, é mais fácil ela aprender e ela gostar de mexer no celular do que ela ficar sentada numa carteira, olhando para o professor, para o quadro, para o caderno. Então, isso para ela gera um tédio muito grande, já que ela é hiperativa. Gera uma falta de concentração, de atenção muito grande, já que ela precisa de mais estímulos para prestar mais atenção. Deu para entender? Então, isso aí é crucial quando for utilizar métodos de ensino em crianças com TDAH. Então, gente, ainda falando sobre dificuldades de aprendizagem nas escolas, elas costumam aparecer, ou os professores começam a observar, por volta do segundo ano do ensino infantil, porque é nessa fase que se inicia a sistematização e consolidação do processo de alfabetização no ambiente escolar. Até porque é nessa etapa de alfabetização que a gente, enquanto professor, exige mais da criança, né? Coisas como a atenção, né? Manter a atenção, a concentração, né? Até a própria interação já muda, a gente já exige mais. Então, é nesse período que costuma aparecer e acontecer as dificuldades de aprendizagem, né? Ou pelo menos nesse período que a gente começa a observar melhor. Aí se me perguntaram, mas professor, beleza, a gente notou alguma dificuldade,
na criança. E agora, vou fazer o quê? Então, gente, como eu coloquei aqui, ó, quando a dificuldade é notada, né, ela deve ser investigada sempre, pois é apenas um sintoma de algum outro tipo de problema. Pode ser neurológico, pode ser emocional ou sociocultural, ou seja, pode ser uma dificuldade de aprendizagem apenas ou pode ser um transtorno de aprendizagem. Beleza? E após detectado, a criança deve ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar, também, obviamente, né, comunicar aos pais o que está sendo observado. E, gente, uma coisa muito importante de a gente esclarecer aqui, de a gente comentar, né, você sabe bem melhor do que eu, inclusive, é que existem nas escolas algumas atitudes que prejudicam ainda mais o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, né? Então, a gente tem que evitar, né, ressaltar a dificuldade do aluno. Eu já vi muito o professor comparar com outros alunos, né? Eu tenho dificuldade em português, por exemplo, aí você fica falando, não aprende português, porque você não aprende, seu coleguinha do lado conseguiu, você não consegue. Então, não devemos fazer isso jamais. Outra coisa, ficar constantemente corrigindo o aluno diante da classe. Isso aí prejudica muito a autoestima da criança e faz com que ela aprenda cada vez menos. Tá certo? Existem outras maneiras de estimular a criança sem precisar corrigi-lo. E o terceiro ponto é ignorar a criança que não consegue superar a sua dificuldade. Eu já vi acontecer também. O professor tentou 2, 3 vezes, viu que a criança era, de certa forma, incapaz na visão dele, né? E deixou para lá. Focou com outros alunos. Deixou ele de lado. Então, não devemos fazer isso jamais. Pelo contrário, devemos insistir nesse aluno que tem mais dificuldade e realizar atividades de acordo com as suas limitações. Beleza? E quais atitudes devem ser adotadas e estimuladas dentro de uma escola, né? Então, evitar que o aluno se sinta inferior. Como eu falei aqui várias vezes, a autoestima conta muito na questão de ensino-aprendizagem, tá bom? Outro ponto, considerar o problema de maneira serena e objetiva. Não fazer bicho de sete cabeças, resolver e pronto e acabou. Tá bom, gente? Outro ponto, avaliar o desempenho do aluno pela qualidade do seu trabalho sem o comparar. Foi isso que eu acabei de falar. Eu vejo muito comparar. Os pais comparam irmão com irmão, professor compara aluno com coleguinha, e isso prejudica 100% a aprendizagem da criança. Tá bom? E o último ponto é estimulá-lo a enfrentar o problema, procurando sempre se superar. Tá bom? Não consegui hoje, mas amanhã você consegue, não desista, insista, persista, tá bom? Se não deu certo agora, vai dar depois. O importante é não desistir. Gente, por fim, mas não menos importante, se forem observados sinais de algum tipo de transtorno de aprendizagem, por exemplo, o mais importante a ser feito é o diagnóstico precoce. Sabe por quê? Assim a gente vai estar evitando rótulos. Para compreender melhor, eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Uma vez eu mandei para uma escola um relatório explicando a situação de um paciente meu, de um aluno, né? E lá constava todas as dificuldades dele. Eu não me recordo bem se foi o pai, ou se foi a mãe, ou se foi um professor que se sentiu constrangido ao ver o relatório, porque achava que a criança ia ser rotulada porque tinha tal transtorno, né? Então, gente, muito pelo contrário. O fato dela ter um transtorno é óbvio que todo mundo tem que saber, porque como é que vai tratar uma criança, como é que vai adaptar ela às suas limitações, se ninguém souber o que ela tem. Agora sim, quando ninguém sabe o que ela tem, aí que começa a vir os rótulos, né? Aí o povo chama de burro, de lerdo, que eu já vi muito, de lento. Então, eles preferem colocar a culpa na criança do que dizer que ela tem algum tipo de transtorno. Deu para entender, gente? Então, além disso, evita também as consequências de longo prazo, porque um transtorno, quando não é tratado, ele pode também mais na frente vir com comorbidades. No caso do TDAH, uma criança que tem autoestima frequentemente abalada, mais para frente ela pode desenvolver depressão, ansiedade. Então, o tratamento, o diagnóstico precoce é fundamental nesse tipo de transtorno, tá bom? E é até mais fácil também, nesse último ponto, em estabelecer essa relação de tratamento com outros profissionais, né, com atendimento multidisciplinar. Então, vejam vocês, o diagnóstico precoce é fundamental nos transtornos de aprendizagem.
Ok, gente? Então é isso. Muito obrigado pela costumeira atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Me perguntem no privado, no grupo. Até a próxima, se Deus quiser. E valeu!